Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Visão. Eu sou o Rafael Martinez, diretor médico corporativo do grupo hospitalar que se insere em Hospital de Olhos de Palmas, o CBCO e a Toton Saúde. Antes de começar, por favor, assine o canal para você estar por dentro do que acontece, clica no sininho para você receber as notificações, dê uma olhada nesses vídeos que a gente já postou e outros que virão com assuntos bastante interessantes para você. Hoje a gente vai entrevistar aqui, vai conversar, na verdade, com o Dr. Eduardo Akio, que é o novo integrante do corpo clínico do Hospital de Olhos de Palmas. Nós vamos falar um pouquinho da formação dele na medicina, na escolha de oftalmologia e falar um pouquinho sobre glaucoma. Então, não esquece, se você não fez ainda, eu vou repetir, segue os nossos canais, @HOPalmas, clica no sininho para receber as notificações e a gente vai bater um papo agora com o nosso convidado, Dr. Eduardo Akio. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia. Por que você escolheu a medicina, Dr. Eduardo? Olha, eu sempre estudei com um grupo muito próximo de amigos e a gente, desde o ensino fundamental, assim, foi um puxando o outro, a gente sempre gostou, se interessou muito por essa área. Hoje todos são formados, todo mundo vai para os casamentos um do outro, convive e, assim, fala sobre a medicina. É uma área que, no começo, a gente conhece pouco, né? Não tem ninguém na família médico, eu fui o primeiro. Mas a gente vai estudando, vai conhecendo, vai se interessando cada vez mais. É uma área muito vasta, que eu acho que o pessoal não imagina assim, a quantidade de possibilidades que a gente tem dentro dessa área. Que, além de tudo, né, cuidar do próximo, né, cuidar dos outros, sempre me interessou bastante. E a sua formação foi aonde? Eu fiz lá na Federal do Tocantins, né? Federal do Tocantins. Isso, e lá durante a Federal do Tocantins, como é que surgiu essa ideia da oftalmologia? A oftalmologia, eu pensava no início, eu tenho uma tia que ela é enfermeira, e ela sempre conversava bastante comigo, ela atuava na área de oftalmo. E ela conversava, Eduardo, é uma área muito boa, tem a clínica, a parte cirúrgica, a parte limpa. E aí o povo brinca, né? A gente tem um sangramento, a gente estanca com cotonete, né? Então a área é muito limpa, envolve muita tecnologia, e ela ficava conversando comigo. Eu entrei na faculdade, eu tive influência de vários mestres, né? Vários professores maravilhosos em Palmas. E aí eu passei a pensar pela área de ortopedia, a pensar até ginecologia e obstetrícia. Só que, quando eu estava próximo de entrar no internato, abriu-se o Banco de Olhos de Palmas, do Tocantins, desculpa. E aí a doutora Núbia, né, que está no Hospital de Olhos de Palmas, foi minha grande influenciadora também. Comecei a acompanhar cirurgias oftalmológicas lá, transplante de córnea, e me apaixonei, me interessei muito pela área. Durante a faculdade eu também tive esse vislumbre aí com a ginecologia, com a cirurgia, né? Até cheguei a ter uma experiência em cirurgia geral. E você fez sua formação em oftalmologia onde? Foi aqui, foi em Goiânia, né? Foi no Cerof. Na Universidade Federal de Goiás, ali no Cerof. Isso, justamente, lá. E depois, não sei se você fez igual eu, né? Que eu entrei na oftalmologia sem saber que depois a gente tinha aquelas áreas mais de atuação que a gente mais gosta, né? E eu já estou sabendo aqui que você gostou de aprofundar seus estudos na área do glaucoma, né? E por quê? Justamente. A gente entra, é um mundo à parte, né? Até na faculdade, acredito que várias elas não têm aquela imersão, né, na oftalmologia como tem nas outras especialidades. Mas já era uma área de grande interesse, eu entrei. E é outra coisa também, é um mundo à parte, gente. A gente acha que é o olho, né? São duas estruturas pequenas ali, mas que traz o principal sentido do corpo humano, na minha opinião. E dentro dela, a gente tem várias subespecialidades, a gente tem que aprofundar muito, ser grande conhecedor de vários temas. Quando eu estava no meu primeiro ano de residência, né, no meu rodízio em julho, que eu rodei no glaucoma, eu me apaixonei ali. Quando você vê o nervo óptico ali pela primeira vez, vê as estruturas, vê os afinamentos, vê o que pode mudar e no que isso vai influenciar na vida da pessoa,
que o glaucoma é uma neuropatia óptica irreversível. Então, assim, eu já no meu primeiro ano de residência eu já defini que eu queria o glaucoma mesmo. E foi uma área que eu tenho muito gosto em estudar e aprofundar. Não, então, eu vou aproveitar já que você tocou no assunto e a gente está tendo aí um público cativo aí nos nossos podcasts e ávidos ao conhecimento, né? E essa palavra glaucoma, ela é uma palavra forte, né? Muita gente liga essa palavra glaucoma com uma patologia, assim, severa, com risco de cegueira, né? Então, vamos tentar definir um pouco, para quem está nos assistindo, o que é o glaucoma. Certo, então é muito interessante a gente falar sobre isso mesmo. O glaucoma é uma neuropatia, né? É uma doença do nervo, certo? Normalmente está relacionado com a pressão dentro do olho que é mais elevada. Nem sempre a gente tem isso, mas é o mais comum. Só que, o que acontece? A gente tem uma morte programada das nossas células, de todo o corpo, certo? Quem tem glaucoma tem essa morte das células nervosas, as fibras que recebem a nossa luz, a luz do olho, e transmitem essa informação para o cérebro, elas têm uma apoptose, uma morte celular mais acelerada, certo? Então, esse paciente ele vai perdendo, né, a visão, realmente, o campo visual, de forma mais rápida. E, infelizmente, esse dano é irreversível. Tanto é que a principal causa de cegueira no mundo é a catarata, né? Só que ela é reversível. A principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, e principalmente no diagnóstico precoce e prevenção, para a gente, para não ter, né, não adianta, infelizmente, não adianta chorar pelo leite derramado, né, no glaucoma, porque o dano que foi causado, infelizmente, não volta, mas a gente controla. O foco é pegar ele no começo, para ele não afetar a qualidade de vida do paciente. A gente vai entrar num tema importante, então, que vocês estão nos assistindo, né, que é prevenção e tratamento. Mas, então, a gente vai desmistificando um pouquinho, né, que não necessariamente glaucoma é a doença da pressão do olho. Isso. Abaixar a pressão do olho é uma coisa importante que você vai falar daqui a pouquinho para nós, mas o glaucoma é uma doença do nervo óptico do olho, não é? Isso, justamente. E aí, você falou uma coisa importante, olha, a gente é muito interessante que faça o diagnóstico e comece o acompanhamento desse paciente logo no início, né? Quando ainda tem bastante dessas fibras viáveis, né? Então, qual que é a importância para o glaucoma desse acompanhamento, desse diagnóstico precoce? Isso. Então, gente, iniciando, né, com a consulta oftalmológica regular, né? Vai depender o período, a periodicidade da consulta vai depender de cada caso, mas a gente frisa muito bem a consulta, né, com o médico oftalmologista, porque não é só a refração, não é só fazer o grau, né? Então a gente olha, a gente faz a fundoscopia, né, a gente vê a retina, vê o nervo óptico. E uma conversa importante também. História familiar é muito importante no glaucoma, né? A gente vê que tem genes relacionados com o glaucoma. Histórico de uso de diversos medicamentos que pode influenciar no glaucoma. Então, através disso, de uma consulta completa, a gente sabe discernir aquele paciente que tem um risco aumentado de desenvolver essa neuropatia ou não. E a partir disso, a gente tem vários exames, né, para a gente comprovar, e comprovando a gente tem as terapêuticas necessárias. Então, nós estamos falando aqui também, então, de que alguns dados são importantes numa consulta e importantes para que o médico faça o raciocínio, né? Então, esses fatores de risco, você disse aí, familiar, uso de medicações. Então, fala um pouquinho de alguns fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver glaucoma. Isso. Então, começando pela história familiar, né, gente? Principalmente parentes de primeiro grau, né, com glaucoma, os outros parentes devem ser rastreados, né? Uso de medicamento, principalmente corticoide, ele modula a região onde é filtrado ali o líquido do olho, o humor aquoso.
E isso, ele aumenta essa resistência, o escoamento e aumenta a pressão intraocular. Também é um outro fator, né? Pessoal que tem muita alergia, né, rinite, que usa bastante corticóide, ele tem que ser rastreado quanto a isso. Tem indivíduos sensíveis que aumentam muito a pressão intraocular com o uso desses medicamentos. Trauma também é um fator. A gente pensa que não, mas então, e pode ser independente do tempo. Eu levei uma bolada, levei uma pedrada no olho, quando estava na infância, 20, 30 anos atrás. Esse trauma também pode modificar a região onde filtra ali, onde é filtrado o humor aquoso. E isso também pode levar ao aumento da pressão intraocular. Então, são alguns de alguns fatores que são imprescindíveis para a gente questionar, e isso leva a um diagnóstico completo do paciente. Então, a gente conversou com o paciente, você já colheu toda a história clínica, fez exame físico e suspeitou, então, que esse paciente pode ter glaucoma. E aí, eu sei que lá, por exemplo, no Hospital de Olhos de Palmas tem todo esse screening para que a pessoa saiba, a pessoa faça um exame complementar para auxiliar no diagnóstico do glaucoma. Então, existem exames que vão auxiliar você a dizer para o seu paciente que ele tem ou não glaucoma. Com certeza. Com certeza, eles são muito importantes. Através do exame clínico, a gente tem uma suspeita. Claro que tem alguns casos que a gente bate o olho e fala assim, nossa, esse daqui é certeza que tem, né? Mas, para a gente avaliar o estágio, até para a gente ver como é que esse paciente está no estágio, se está inicial, moderado ou avançado, a gente precisa desses exames para a gente definir o tratamento, né? Então, alguns dos exames, e todos eles a gente tem lá no Hospital de Olhos de Palmas, né? O campo visual, ele mede o que realmente o paciente tem, que é o que vai ser afetado no glaucoma. Então, o que ele tem de campo visual é um exame super importante. A documentação, a foto do fundo do olho, eu falo que é um documento. É igual um RG ali do seu nervo. Então, tirar uma foto do fundo do olho para deixar documentado é muito importante, porque ele vai servir de base para consultas futuras, para a gente analisar, voltar no passado e ver se aquele paciente progrediu, não progrediu, está estável, certo? E, gente, aferir a pressão intraocular, né, também, isso daí é de consultório, super importante. Não deixe de fazer um exame completo com o seu médico oftalmologista, tá bom? É muito importante, porque é o único fator da doença que a gente pode modificar. Então, lembrando, reforçando novamente, o glaucoma ele não precisa ter uma pressão intraocular, uma pressão do olho alterada, alta, para se ter glaucoma. Mas é o mais comum, né, do que a gente encontra na população e é o único fator modificável. Então, genética a gente não pode modificar, né, o passado do trauma, os medicamentos a gente pode tirar, mas alterar mesmo é a pressão intraocular. Aí a gente vai, antes de começar a falar um pouco para as pessoas sobre o tratamento, os tipos que tem, é importante então frisar novamente. Você nos disse que o campo visual, ou seja, a visão periférica vai sendo afetada primeiro e ela vai em direção à visão central. Então, muitas das vezes, quem está em casa ou o paciente que não sabe que tem essa doença, tem visão normal, né? Sim. Fica fazendo óculos, né? E acaba que, se o exame não for completo, acaba passando batido. Então, é uma doença também que a pessoa pode ter uma visão, assim, para dirigir, para assistir televisão normal, é isso? É, justamente. Muito importante, muito bem lembrado mesmo. É uma doença, muitos pacientes chegam, né, lá no consultório e perguntam, e aí, o que eu vou sentir? Se eu tiver glaucoma, o que eu vou sentir? Na maioria dos casos, absolutamente nada, né? Então, é uma doença assintomática, uma doença silenciosa e traiçoeira. Então, como o Rafael mesmo disse, ele vai pegar a periferia. Então, ele vai pegando a sua periferia, muita gente não nota, né? E ele vai estreitando o seu campo visual. A gente fala que quem tem glaucoma avançado tem um campo tubular. É como se pegasse um tubo realmente, colocasse assim, ó, na frente do olho, ele vai enxergar lá longe. Mas ele tem que olhar para baixo, para onde ele está pisando. Ele vai esbarrar nas coisas, certo? Então, assim, isso atrapalha demais na direção, aquele campo de visão é muito perigoso,
quem tem um glaucoma avançado ali dirigir, porque ele não vai ter noção das laterais. As coisas estão acontecendo ao redor, né? Isso, justamente. E é assintomático. Por isso a gente frisa tanto em prevenção e em diagnóstico precoce, porque é algo irreversível. Nós temos, então, alguns tipos de tratamento. Eu sei que está disponível para você realizá-los lá no Hospital de Olhos de Palmas, mas tem, acho que, baseado um pouco no estágio, na gravidade, né? Existem tratamentos, tanto com colírios, quanto podemos chegar à cirurgia, né? Vamos falar um pouquinho dos colírios, né? Como que é esse tratamento? Tem que pingar? Pode ser de vez em quando o paciente quiser? Como é? Depois que fez o diagnóstico, você vai prescrever tem uma gama de colírios que nós não vamos entrar aqui mas cada um uma peculiaridade e a importância desse tratamento com esses colírios. Justamente. Então vamos lá. A gente diagnosticou glaucoma, a gente estadiou esse paciente. A gente tem 4 classes de colírios hoje em dia, né? Dentre eles, a gente vai ter diversas marcas, mas 4 princípios ativos ali, né? Digamos assim, eles vão atuar em 4 frentes Mas todo com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo de diminuir a pressão intraocular. Então, o tratamento com os colírios é para diminuir a pressão ocular. Isso. E aí temos 4 tipos. 4 tipos, justamente. E aí, a partir, né, do estágio do paciente, da pressão, do nível da pressão, a gente pode começar com pode associar, tem associações. Ao invés do paciente precisar pingar 2 colírios diferentes, eles já vêm juntos. Então, tudo visando a qualidade de vida do paciente e a aderência ao tratamento. Eles vão variar, tem alguns que têm que ser aplicados uma vez ao dia, os outros 2 vezes, certo? E a gente vai sempre monitorando, né? Cada colírio vai fazer um efeito diferente em cada pessoa. Então a gente prescreve colírio, avalia a pressão, vê se está com a pressão condizente, boa para aquele paciente, ou não, aí a gente pode associar mais um, e sempre acompanhando como objetivo principal, achar uma pressão ideal para aquele paciente, para que o glaucoma não progrida. Muitas pessoas perguntam qual que é a pressão normal. Podemos Vamos falar um pouco sobre isso. Isso, da pressão normal, porque é uma dúvida muito comum no consultório. O pessoal chega e fala assim, doutor, qual a pressão normal? Eu preciso estar com a pressão de quanto para ficar bem? Cada pessoa tem uma pressão ideal para o seu olho, né? O que a gente fala de estudos populacionais? Então, foi estudado uma população grande, de diversas idades, diversas raças, e aí a gente chegou a um número, né, um número mágico, digamos assim, mas através de grandes estudos populacionais. A gente fala em pressão normal de entre 10 e 21, que a gente chama de milímetros de mercúrio, é uma unidade de medida de pressão. Só que cada um tem uma pressão ideal. Tem gente que com a pressão de 30 tá bem, não tem problema. Tem gente que com a pressão de 8 também tá tudo certo. Tem gente que precisa ficar com a pressão mais baixa. Então, isso é importante a consulta, porque através dela a gente entende qual que é a pressão ideal. E a pressão ideal para o paciente que tem glaucoma é aquela que retarda ao máximo, que às vezes não deixa progredir a doença. Então, bem individualizada, né? Cada caso é um caso, mas é importante que o paciente não deixe de usar os colírios quando assim for prescrito, né? Isso. Você falou uma palavra chamada adesão ao paciente, essa adesão é muito importante, você usar corretamente o colírio prescrito para evitar a progressão. Justamente. Naqueles casos que, mesmo usando 1, 2, 3 tipos de colírio, ou às vezes um estágio mais avançado, existe alguma outra coisa para se fazer além de colírio? Com certeza. Na tentativa de parar a progressão do glaucoma? Conta pra gente um pouquinho aí, se isso é cirurgia, se não é, se tem tratamentos diferentes. Sim. Então, primeira coisa, vamos partir para pro tratamento mais consagrado, um pouco mais antigo, que são as cirurgias, né, filtrantes. Que o paciente chega para você e fala, tem a cirurgia do glaucoma, né? Isso. Tem cirurgia do glaucoma. Então, assim, a gente vai sempre por partes. Então, testou-se colírios, não houve a redução da pressão intraocular, ou em casos também muito avançados, que já chega muito avançado na nossa mão.
às vezes ele já precisa dessa terapia cirúrgica, certo? Então, como é que é essa terapia? Ela cria uma via alternativa de drenagem do líquido do olho. Então, normalmente a gente tem ali, entre a parte branca, né, do olho, que é a esclera, e aí a gente tem uma bifurcação, a córnea e a íris, que é a parte colorida do olho, a gente tem um ângulo. Esse ângulo é onde é filtrado o líquido do olho, certo? Muitas das vezes ele não está viável, né? Eu falo que é o ralinho do olho ali para os pacientes. Então, muitas das vezes ele não está viável e ele não escoa do jeito que o líquido não escoa do jeito que deveria. Então, qual que é o racional, né? Como é que a gente pensa em tratar isso daí? A gente cria uma outra via. Então, através de cirurgias, né? Então, dentre elas, a gente tem a trabeculectomia, né? A gente denomina, né, o nome popular é a TREC, né? O implante de tubo, que ele é um tubinho que ele vai jogar esse líquido para uma outra parte a ser absorvida, certo? Então, dentre eles tem diversas, essas são as mais tradicionais e convencionais, certo? Que podem ser associadas à cirurgia de catarata também, ou não. Tem alguns casos em que a catarata pode gerar o glaucoma. Então, se o paciente tem glaucoma e tem catarata, ele pode operar a catarata. Sim. Não necessariamente tem que operar a catarata e a cirurgia do glaucoma, porque ele às vezes está no estágio, não é contraindicação, né? Isso, é muito importante. Às vezes o paciente chega para você com catarata e fica com medo de operar a catarata porque também tem glaucoma, né? Justamente. Então é importante dizer que não é contraindicação. Se ele tem catarata, resolve a catarata, mesmo ele tendo glaucoma, é isso? Justamente. Então são as cirurgias mais convencionais que criam esse novo caminho para a drenagem da água do olho. E isso você falou das cirurgias convencionais. E ultimamente tem outros tipos de terapia para criar esses canais, né? Pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Isso daí é a minha área de grande interesse, assim, também dentro do glaucoma, porque são cirurgias que são minimamente invasivas, né? Então, muitas delas, né, como o laser, a gente tem tratamentos a laser para o glaucoma, né, que não se dá ponto, não se tem corte e que vem ganhando cada vez mais espaço nos congressos, né? Então, a atualização do profissional é super importante porque estão surgindo muitas terapias inovadoras e eficientes. Entre elas, então, a gente tem a trabeculoplastia seletiva laser, denominada SLT, que a gente aplica o laser naquela região onde é filtrado. Para limpar o ralinho. Para limpar o ralinho, justamente, e melhorar o escoamento. Existem, então, até agora a gente falou também das terapias que elas melhoram o escoamento. Só que a região onde é produzido esse humor aquoso, né, esse líquido, a água do olho, pode ser sim também um alvo de tratamento. A gente tem a ciclofotocoagulação, todos esses tratamentos a gente tem lá no Hospital de Olhos de Palmas. Né? Então você está falando agora um tratamento que diminui a produção da água do olho. Da água do olho. A gente está falando só de tratamento que tira a água do olho. Te tira. Agora, então, assim, a gente tem lá um pote, né, e tem a torneirinha que está vazando e tem uma outra torneirinha que está enchendo o pote, certo? Até agora a gente falou da parte da torneirinha que diminui ali o líquido do pote. Agora a gente vai falar da que enche o pote. Então, essa ciclofoto é uma caneta que ela transmite um laser e esse laser vai atuar lá naquela região onde é produzido a água do olho. Então, ele modula ali, ele altera a quantidade que é produzida, diminuindo essa produção. E dessa forma a gente também tem um controle eficaz, sem corte, sem ponto, um tratamento muito bom e eficaz. O laser que você falou e esse da canetinha não tem incisão, não tem corte. Não tem incisão. Tem algum outro tratamento além desse? Também tem. Então, tem procedimentos associados à catarata ou não, à cirurgia de catarata, que se chamam MIGS, né? Que na sigla do inglês, né, são cirurgias microinvasivas do glaucoma. E essas cirurgias, a gente aproveita a cirurgia de catarata ou não, faz uma nova incisão e por dentro do olho a gente faz também uma remoção ali, uma limpeza do ralinho ali, onde é escoado o líquido do olho, e isso permite um maior fluxo, um maior escoamento. Também são cirurgias novas, né, mas muito seguras, já comprovadas, que a gente faz no Hospital de Olhos de Palmas e que traz uma qualidade de vida para o paciente,
porque são minimamente invasivas. O paciente, então, está bem diagnosticado, bem avaliado, bem tratado. Então, o glaucoma, há uma chance dele se estabilizar e não progredir para perda visual. É isso? Essa é a mensagem. Correto, justamente. E quanto antes a gente diagnosticar, quanto antes a gente começar esse tratamento, melhor para o paciente, melhor a qualidade de vida dele, e vai ser um prazer acompanhá-los lá no Hospital de Olhos de Palmas. Vamos falar um pouquinho de saúde ocular, para a gente caminhar aí para o nosso encerramento. Esse bate-papo aqui a gente poderia ficar umas 4 horas, tá muito bom conversar com você, mas vamos conversar um pouquinho sobre alguma dica que você quer passar, e aí não precisa ser especificamente do glaucoma, mas dicas aí de saúde ocular para quem está nos assistindo, né? E para quem está lá em Palmas, que pode ir lá no Hospital de Olhos de Palmas também fazer uma avaliação com você e com todo o corpo clínico do hospital. Qual que é a sua mensagem aí para a saúde ocular? Dicas que a gente pode passar para quem está nos assistindo aí. Perfeito. Então, gente, primeira dica, né, é o acompanhamento regular. A gente fala na maioria dos casos, né, num acompanhamento anual, né, do paciente. Então, o pessoal fala assim, mas meu óculos já está bom, né, eu preciso ir para trocar o óculos. Não necessariamente, né, a gente vai para consultar, a gente faz o exame de refração, como eu falei. Além disso, faz o exame de fundo de olho, mede a pressão intraocular. Então, a principal coisa é a gente fazer o exame de rotina mesmo, certo? Quanto à saúde ocular, eu friso muito na questão da lente de contato, né? Porque eu tenho em casa usuários de lente de contato, então sempre tomar muito cuidado com o manuseio, né? Higiene das mãos, certo? E respeitar o prazo de validade daquela lente e procurar o profissional especializado, né? E com conhecimento para te prescrever, para te acompanhar nessa parte, certo? Frisando o pessoal do glaucoma, né? Quem tem, independente se também você tem parentes com glaucoma, se você já teve algum fator de risco, a gente conversou aqui, fazer também o exame, né, anualmente, para a gente rastrear isso daí, para se tiver, a gente já pegar bem no começo e te dar uma qualidade de vida muito boa para frente, sem te limitar a campo visual, porque, como eu falei, o principal sentido do corpo humano, para mim, é a visão. A gente sem enxergar a beleza das coisas, né, o nosso mundo aí, viajar, ver coisa nova, ver a família crescendo, ver a família envelhecendo, isso é muito importante. E eu quero preservar, o meu objetivo na oftalmologia é isso, é preservar essa visão para que o paciente tenha essa qualidade de vida excelente, a qualidade visual para o resto da vida. Quero agradecer vocês que assistiram mais esse episódio aí do podcast. Acompanhe nossas redes sociais aí no @HOPalmas. Tem muito material legal, muita coisa por vir ainda. Muito obrigado, doutor Eduardo, por estar aqui com a gente. E não esquece, hein? Segue a gente nas redes sociais, clica aí no sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo, que a gente possa mostrar mais conteúdo legal para você assistir com a gente. Obrigado. Obrigado.